Duas vacas sagradas da esquerda brasileira manifestaram simultaneamente seu desapontamento com o momento político brasileiro e com o governo Lula III. Na segunda-feira, dia 22, Zé Dirceu diz com todas as letras que o governo do atual ocupante da presidência é de centro-direita e não de esquerda. Essa é a exigência do momento histórico e político que vivemos, afirmou Dirceu. Por sua vez, Frei Beto, conselheiro e amigo pessoal de Lula, o seu anjo da guarda, publicou um artigo em que diz, abre aspas, é muito preocupante constatar que as forças progressistas não logram renovar seus quadros. Quem que escreve logram renovar seus quadros, né? Isso é muito ruim. Tenho proferido conferências pelo Brasil afora e assessorado movimentos populares. Os cabelos brancos predominam na plateia. As poucas manifestações públicas convocadas pela esquerda reúnem número inexpressivo de pessoas e, em geral, a turma dos cabelos brancos. Fecha aspas. O que está acontecendo com a esquerda brasileira é o que nós vamos discutir a partir deste exato momento. E para ilustrar, literalmente, eu tenho aqui fotografias do evento. Imagens deste evento que o Frei Beto foi, a partir do qual ele escreveu esse texto, dizendo que na esquerda só tem velho. Só dá velho nas manifestações públicas da esquerda. Públicas, exatamente. E aí tá todo mundo com os pentelho branco. Não renovaram a geração. A prova disso é o 12º Encontro Nacional do Fé e Política, que é uma dessas organizações que a esquerda católica criou para, enfim, discutir... Encher o saco e discutir as suas politicagens. Aqui nós começamos com o bom e velho Frei Beto, Leonardo Boff, que já está assim beirando os seus 222 anos, e você não vê um jovem na foto, talvez aquele esse de lado boné. Dele sabe quem é? Não. Patrus Ananias. O Patrus Ananias? Nossa, ele tá velho. Ex-prefeito de Belo Horizonte. Exato. Esse é o ponto, Bernardo. Todo mundo velho. Olha lá. Parece umas assim... As velhas. As nossas velhas patriotas são bem mais ajeitadinhas, muito. De verdinho, mais uma cara de senhorinha assim. Gente boa. Esse aí é o monge Marcelo Barros, que é um comunista, assim, deixa estar com vergonha. Monge do quê? Monge de beneditino. Qual? O careca ou o velho? O de chapéu. Os dois são velhos, né? É. Aquilo é um chapéu? Aquilo é um monge. Isso aí são modos de monge? Beneditino? Eu acho que é beneditino, deixa eu ver aqui. É o USB. Tá ruim, hein? Puta, coitado de São Bento, né, cara? Meu Deus, São Bento de Núrcia, entendeu? Fez o que fez para terminar com este monge. Olha aí. Só jovem, ó. A flor da juventude. Os jovens na flor da juventude. Isso eu tirei do site deles. Cara, você acha que jovem vai participar com foguinho? Olha só cabeça branca. O Frei Beto tá certíssimo, olha lá. Sim, escreveu o texto agora, deve ser sim, depois. Olha lá, olha o Betinho. Vai fazer 80 esse ano, né? Ele é de 44. MEB, o que é o MEB? Movimento Educacional de Base. O Movimento Educacional de Base. Estão nessa ainda. MEB. Puta que pariu, o MEB! Eles voltam... Daí reclama que só tem velho, mas porra, esse negócio tem... O MEB é dos anos 60. Provavelmente aquele velho foi educado no MEB, né? Porra, e já deu errado lá, Frei Beto. Exato. Olha aí. Quem mais tem aqui? Olha lá. Só velharia. E pouca gente, hein? Pô, se tivesse colocado uma sanfona aí, pelo menos, tinha dado... Não colocaram no começo. Um palhaço com uma sanfona. Não. Tô falando um vaneirão mesmo. Um lobisomem do arvoredo, uma coisa assim. Olha lá. Velhos pela Palestina. Velhos pela Palestina. Esses caras são mais velhos que o Estado de Israel. Exatamente. Gente, assim, obviamente, nós não temos nada contra velho. O que nós estamos querendo dizer Só contra velho comunista. Contra velho comunista a gente tem. Tudo, Mas o que o Frei Beto está dizendo é o seguinte, a esquerda não renovou as suas gerações, né? E tende a morrer, né? Olha, recomendo muito a leitura desse texto do Frei Beto. A gente publicou na íntegra. Está publicado na íntegra. Chama Cabelos Brancos. Pentelhos brancos. Pentelhos brancos. Que é isso que eles são, na verdade. Porque ele está mais ou menos confessando, está confessando de que o projeto da teologia da libertação que eles inventaram para destruir a igreja
Deu errado. Eles Muito. não conseguiram fazer nada de bom. Isso ele fala, não tem conquista zero. Ele cita o Belchior, né? Ele diz aqui, ó. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Cara, que constrangedor, né, cara? Os nossos ídolos ainda são os mesmos. Exatamente, os seus ídolos ainda são os mesmos. Então, eles Esse é o precisam- problema, é o Mao Tse Tung. Não, e aí, qual que é a esperança dele que acabou? A queda de muro de Berlim abalou nossas esperanças em um mundo onde todos teriam a sua existência dignamente assegurada. E o capitalismo, gato de 7 fôlegos, inovou-se pelos avanços da ciência e da tecnologia e, sobretudo, do neoliberalismo. Ele está ainda falando em neoliberalismo, cara. O cara Será fala que ele em reclama aí que a direita está destruindo o que sobrou da democracia liberal? Sim. Tá? Então, Construída pela União Soviética, com certeza. Ele está reclamando, ele está reconhecendo que tudo que eles fizeram não deu em nada, e que eles são estéreis, porque o pensamento de esquerda, né, a teologia da libertação, sobretudo, ele é um negócio que só vem para destruir, não vem para criar nada. Ele parasita. E isso nós temos falado disso aí, Bernardo, Muito sei lá, há uns 10 anos, eu acho. Por aí. Talvez nem tanto, mas uns 6 anos, 7 anos. Desde 2017, sim. Acho que desde o Foro de Paraty já se fala disso. Sim. Né? Que a teologia da libertação não deixou herdeiros, não tem ninguém. Não tem ninguém, não tem a juventude da teologia da libertação, não tem os novos teólogos, não tem ninguém, não existe trabalho. Não tem livro da teologia. Os livros que tem são umas coisas assim, água com açúcar, mas não tem uma grande ideia. Os livros que tem assim, alguma coisa que ganham, é só os velhos escrevendo. São os velhos E que escrevendo. assim, eles são igual o Caetano Veloso, que o Paulo sempre fala, né? Vive de música feita 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não tem nada. E aí você vai nos congressos, porque teve aqui há uns 4 anos. Não, 2018. Não aquele da SEBS. Da SEBS. Teve um congresso teológico, bíblico, uma coisa assim. Teve um troço da TL aqui. Aí você vai e é só nego de cabelo branco. É só velho. Assim, ninguém está interessado, ninguém produz. Não tem também porque é um pensamento estéreo. Porque assim, ó, Jesus era um socialista e o livro do Êxodo é uma espécie assim, de manual para fazer revolução social. É o mito fundador, né? É o mito fundador. Mas onde mais dá para ir depois disso, né? Não dá. Então, acaba aí, né? Mas aí, o que acontece, né? Pra quem entrar assim, para a igreja, se eu posso ir com o Che Guevara, um negócio mais emocionante. mesmo assim, onde é que está a juventude? Tá com o Frei Gilson. Nas universidades, então, tudo bem. Boa parte está indo para o Frei Gilson, está indo para as irmãs do Instituto Reze, né? Isso. Tá, tudo bem. Seminário de Frederico Westphalen, seminário de Niterói. Tudo bem. Tem fila para entrar nesses lugares. Tá, esses lugares existem, quer dizer, a juventude tem esses lugares. Mas a grande massa da juventude que vai para as universidades, por quem que ela é absorvida? Porque os caras da velha esquerda, do velho PT, da TL, já não... Os durões. Os durões. Não, sou absorvido pelo travequismo, Então, pela esquerda identitária. Woke, cultura woke. É a cultura woke que está dominando hoje as universidades. E eu ouvi eles hoje... preferem dar o cu do que estudar, cara. E eu Isso ouvi é um hoje fato. uma professora esquerdista falando, tal, mas de uma universidade aí que está em greve, tal, dessas que estão em greve, ela falando, olha só o que ela falou. Ela falou, eu prefiro dar aula para bolsonarista, que ela falou, os meus alunos bolsonaristas estudam. Eles são mais respeitosos, são mais educados comigo do que o pessoal identitário. Esses não querem estudar, só ficam se ofendendo com qualquer coisa, qualquer palavra que eu falo. Ela falando isso, cara, eu achei incrível isso. Eles perderam o controle da juventude. Mas, Paulo, e entregaram essa juventude para o quê? Para o niilismo. Não, mas... Porque o que é a cultura woke? Se não o niilismo. Né? Sim. A destruição de tudo. Ele é um buraco negro. É uma coisa que eu acho que nesse ponto Freud tinha muita razão. Freud dizia que a cultura surge da repressão sexual. Ou seja, de você reprimir os impulsos, de alguma maneira, né? É um pouco impreciso, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Quando você vê é uma parte da coisa. Exato. Certamente. É uma parte. É uma parte. É o grande livro dele, que eu acho que é o grande ensaio do Freud, que é o mal-estar da civilização. Então ele fala exatamente eu acho que isso. é um bom caminho, vamos dizer assim. Porque quando você vê... Eu estava outro dia relendo a história do Salomão, que é uma figura que sempre me intrigou. E você vê assim, Salomão era o homem mais sábio do mundo. Né? Recebeu sabedoria infusa, não era? Tá, o cara foda, rico pra caralho, tinha o melhor reino do mundo, o cara assim, tinha tudo, absolutamente tudo.
Mas num dado momento, Salomão cometeu idolatria, começou a queimar crianças a Moloque. Eu fico pensando, como é que o homem mais sábio do mundo faz isso? Sabe qual é a explicação? Buceta. É verdade. Desculpa o palavrão aqui, gente, mas é para ser bem claro. Ele se... Precisamente 700 esposas e 300 concubinas. Acho que é o bastante. Cara, falta sangue na cabeça, esse é o negócio. O cara não tem como ter duas cabeças o cara no começa mesmo a lugar. pensar besteira. Não, eu tô falando sério, assim, o excesso, essa sexualização excessiva emburrece as pessoas. Né? Assim, a preocupação sexual o tempo inteiro, obviamente, emburrece qualquer um. Sim. E o segundo ponto é que essa é a tese do libido dominante. Exatamente. Do Michael Jones. Exatamente. Que é de Santo Agostinho. E o segundo ponto é que a adoção da ideologia de gênero, do wokeismo, né, vamos dizer, mas da ideologia de gênero, que é o centro de tudo isso aí, como um life motif, né, sabe, a coisa mais importante da sua vida, também te emburrece, porque é a negação da própria realidade sobre sua identidade. Então não tem como uma pessoa que adota a putaria e a burrice estudar. Ou seja, esses caras não vão produzir também descendência nenhuma. Uma porque são gays, né? E tudo aborta e toma anticoncepção, não vão se reproduzir literalmente. E também não vão se reproduzir de modo intelectualmente, não vão gerar filhos. Enquanto isso, a gente vê lá no Fórum EDA, os jovens de todo jeito. Sim. Eu estive em Paranavaí, lá tinha gente muito velha e gente muito nova. Então, esse é o negócio. Esse é o grande problema. Entendeu? Que eles não veem isso, hein, Silvio? Então, mas esse é o grande problema que está gerando esse O Beto está vendo esse agora sistema... com 80 anos. Então, mas esse é o grande problema, Bernardo, que está gerando esse sistema persecutório. Por quê? Veja, não é porque a direita só aprendeu a manipular os algoritmos da internet e porque o ódio agrega... Fala mais Quer do dizer, que... isso é verdade. Os algoritmos são montados de uma maneira mesmo que... Ele estimula a treta. Ele estimula a treta. Né? E você passa horas ali vendo a treta, daí como você passou horas vendo a treta, ele te mostra mais outra coisa para você engajar em outra treta e assim vai. Né? E você tem essas bolhas que são criadas pelos algoritmos, tudo isso aí existe, é verdade. Sim. Né? Mas veja, não é o algoritmo que causou a ascensão da direita. Você está voltando lá para o Barroso. Estou voltando, mas porque tem a ver com esse assunto. Sim. Né? Não, para situar quem está ouvindo. Veja, então não é só isso, tudo isso aí existe, mas não é só isso. A ascensão da direita, essa explosão da direita, né, esse boom do pensamento conservador, né, ele se deve muito, né, ao seguinte fato: a esquerda morreu intelectualmente. Morreu. Não há nada no pensamento de esquerda mais. Nem internacional, nada. Nada. Acabou. Você vê o Harvey, Negri, tudo velho. Mas mesmo no Harvey, o Harvey é o último cara que tem. Sim, mas é tudo velho. Né? Você pensa assim, o Zizek, que tem o Zizek não é um pensador, ele é uma espécie de palhaço, assim, que fica ele é um bufão, É um bufão. Então, mas ele tem ele é até um pouco divertido, assim. Né? Não, ele tem alguma coisa. Ele tem alguma ideia. Ele é um cara divertido. Mas você vê, o David Harvey, Silvio, está com 90 anos. Então, o Negri também deve estar por aí. Quer dizer, 89. O Antônio Negri também, deixa eu ver aqui. Mas é tudo velho. E então existe essa esterilidade. O Negri morreu. Morreu! Ano passado, em dezembro. Quantos anos? 90. 90, olha só. Então, assim, a direita está discutindo os caminhos da prosperidade, né? Os caminhos da liberdade. Exato. Arte, beleza, cultura, recuperação música, da vida cultural, da vida, da fé verdadeira. Estão discutindo saúde, porque agora, esse tempo atrás, estava o New York Times lá falando que, o New York Times não, acho que era o Guardian, que a academia é coisa de fascista, né? Sim. O pessoal da direita que faz o Red Pill e exercício físico e tal. Porra, vida saudável, assim, os gregos faziam isso, todo mundo sempre fez. Platão, todo mundo incentivava. Sempre teve uma cultura... Sempre existiu no Ocidente, pelo menos, e também no Oriente, uma cultura do corpo, enfim, da força física, etc. Né? O que são as Olimpíadas, que existem há 4 mil anos, essa porcaria aí, né? Se não isso. Exato. Né? Então, assim, mas de fato virou um assunto da direita, porque você pegar todo influenciador aí de internet que está falando de coisa fitness... Tudo direitoso. É tudo mundo de direita. Não é porque o cara que for maconha, a gente vai trabalhar como? Vai levantar peso como? Não vai, né? Não vai. Não, nem sai de casa. Todos esses assuntos que envolvem a vida, qualidade de vida, né? Os coaches aí... Vida em família, cuidado de filho, homeschooling, tudo. Exato.
O homeschooling, veja, o homeschooling era um assunto da esquerda. Era um negócio da esquerda. Liberdade de expressão é um negócio da esquerda. Tanto é que o Barroso fez uma decisão perfeita sobre o homeschooling em 2018. Ele suspendeu. Em 2018. A Isabelle citou essa decisão dele. Perfeita a decisão dele. Por quê? Porque na época não era um assunto Era pauta da direita. de esquerda. Então, e o que acontece? A direita, de fato, tomou o campo cultural. Pode não ter tomado em todo o seu escopo, quer dizer, a gente não tem a hegemonia cultural. E não é bom que tenha mesmo. Né? Porque senão vai cair na mesma esterilidade da esquerda. Né? Mas a esquerda tem uma coisa, a esquerda tem Karl Marx. E Karl Marx deu... Tutano, exatamente, para render um século e meio de discussão. Exatamente. Quase 2 séculos. E em cima da tradição marxista, de fato, vieram grandes coisas, né? Vieram grandes pensadores. Né? Gente realmente assim que se senta e fala, porra, esse cara aqui é foda, dá para discutir hoje esse cara. Né? Adorno, Horkheimer, o Habermas, né? Que é pelo meu gosto, é o maior autor marxista que tem. Né? O Lukács, esses caras se sentam e conversam. Tinha o que dizer. Né? Tinha o que dizer. Né? O próprio Gramsci. O Gramsci. Tinha ideias interessantes. Os comunistas brasileiros, os marxistas brasileiros tinham coisas aí a falar. Mas assim, chega uma hora que esgota, porque, porra, assim, 150 anos sendo o mesmo cara. Qual que é a ideia original que a esquerda teve? Foi o quê? A teoria da dependência do Fernando Henrique Cardoso nos anos 60. É isso. Então, mas isso já está tão longe do marxismo, né? Então, mas eu estou dizendo assim, alguma coisa que tem uma certa coisa assim que seja nova. Nos anos 60. Não tem vigor mais. Não tem. Assim, é um negócio que foi perdendo. Chegou nos anos 60, eu acho que foi o último suspiro. Assim, eu acho que depois dos anos 60 não teve mais nada. Pelo menos o pensamento brasileiro marxista não teve mais nada depois teve o Laclau ali na Argentina e tal. Não, o pensamento esquerdista é uma derrota. Aí, assim, ele é muito produtivo academicamente. Eles ficam fazendo testes sobre todas as merdas. Ele é autofágico. Né? Autofágico, mas realmente não cria nada novo. Né? E você pegar, por exemplo, o século XX, em matéria de filosofia, por mais que se fale, a decadência do Ocidente, isso aqui, cara, o século XX é riquíssimo de grandes filósofos gigantes, enormes. A começar pelo próprio Mário Ferreira dos Santos, que segundo o Olavo era um sujeito que podia conversar com Platão. Né? Mas você tem Mário Ferreira dos Santos, você tem Eric Feiglin, Louis Lavelle. Você tem o Karl Jasper, você tem o Louis Lavelle. Cara, todos os neotomistas, Garrigou Lagrange, Sertiange, o Joseph Marechal, o William Wallace, que morreu agora faz pouco tempo, dominicano. Sim. Quer dizer, a filosofia tomista, sobretudo da metade do século XX para cá, que todo mundo conhece o primeiro movimento neotomista, né? Sim. Em volta do Jacques Maritain, que já é muito forte, muito grande. Mas depois, já o movimento acadêmico dentro das universidades, formado por cientistas, esses caras são gigantes. Você teve todo a renovação que teve da filosofia apologética americana nos anos 90 para 2000. Sim, você tem o fenômeno da novela teologia. Exato. Que não tem nada demais. Você pode falar assim, ela é a teologia da esquerda do começo do século, alguma bobagem assim. Né? Mas é que renovou a teologia Baltazar, inteira. com todos aqueles gigantes, o Henri de Lubac. Baltazar é um cara assim que... ele é do tamanho do mundo. Assim. O cara ele leu tudo que tinha para ler. Leu. Ele tratou de todos os assuntos da cultura, da literatura ao cinema, música, fotografia, teologia, história, teatro, tudo, cara. O cara foi de tudo. Né? O Bento. O próprio Bento XVI. Então, assim, o pensamento no século XX, ele é riquíssimo. A história intelectual do século XX. Sim. E tem aquelas merdinhas que a academia fica se preocupando, né? Estruturalismo, Lévi-Strauss, Sucy, filosofia analítica, cara, essas coisas que a academia, sobretudo a academia brasileira, se preocupa, né? Se ocupa, aliás, que eles chamam assim de o pensamento do século. Esse você tem as montanhas e os vales, entendeu? A academia brasileira se ocupa dos vales, assim, né? Pega-se o que são os pensadores merda que tem, os caras que não são ninguém, né? Tipo, igual a Universidade Brasileira fica lendo o Roger Bastide. Cara, é um sujeito lá, tem um interessezinho assim, mas não justifica, entendeu? Você lê mais de um livro do cara. Né? Você tem o Jorge Bernanot, meu Deus do céu. Pois é, entendeu?
Esses autores que O a academia Olavo. brasileira fica... Porra, óbvio, né? O próprio Olavo. Então, assim, o século XX ele é riquíssimo. E nenhum desses caras são de esquerda. Ou são marxistas. Tá? É lógico, o pensamento marxista também teve grandes autores no século XX. Tá? Mas, bom, primeiro, na filosofia não tem nenhum desse tamanho. Não, Né? nem Não tem de nenhum perto. que seja o tamanho Não, da não, Frege, não, do não, Bernard Lonergan, entendeu? Não tem nenhum desse tamanho. era o Lonergan que eu queria falar, não, Bernardo. Não. Talvez o Lukács, né? Acho que É, o Lucas, sim, em algumas fases, né? Tá, mas é um ele foi grande. lá É. nos anos. É, 40, mas lá do 50, começo, entendeu? né? É, Assim, tem o Walter Benjamin, É. né? Pô, o Walter Benjamin, eu gosto. Tá, mas a é um gente grande- conta num dedo da mão. É, mas é um cara. Não dá? Não tem Né? efeito. Eu sei, mas mesmo se admitir que tem uma tradição intelectual marxista, pega o bom e todo o resto. Uhum. Todo o resto é grandioso. E o que deu a tradição intelectual marxista? Não deu em nada. Nada. Ela é infrutífera. Eles conseguiram tomar o poder num monte de lugar, faz um monte de barulho. Mas Mata o um monte de gente. Mas o que ela representa, vamos dizer assim, uma expressão bem bosta, na evolução do conhecimento, assim, na maneira como a gente chega ao mundo, o que ela representa no esclarecimento das coisas, na Nada. realidade? Nada. É uma grande... Assim, é tudo muito sofisticado, né? Se pegar um Horkheimer, é tudo muito sofisticado para te tapear. Diria o Gurgel, muita retórica e pouca literatura. É, exatamente. Tipo, assim, ó, o Gramsci, que você falou que é grande, mas ele serve para quê? Para te tapear? Exato. Não, mas é nesse Né? sentido. O cara tem um mérito nisso aí. Sim. Agora, isso que ele nem Mas- isso mais tem. Né? Então, não tem mais nada. Então, o Zé disse, agora somos de direita. Ah, puta que pariu.